Bom, tá? Então, para a aula de hoje, vamos trabalhar com cores no Bootstrap. Então, a partir da página inicial do W3 Schools, tá? Learn Bootstrap, Bootstrap 4, tá? Já vou deixar posicionado, então, aqui o link do Try-It. E aí ele cria sempre essa estrutura para mim, tá? Dentro do body, tá? Essa parte eu apago, porque aí a gente começa do zero. Tá? Então toda essa parte que tem aqui entre o body fica apagada para todo exemplo que a gente for começar, tá? E depois, para exemplos, exercícios, sempre dessa maneira. Né? Por enquanto a gente vai usando o W3 Schools para apresentar os conceitos, e mais daqui a algumas aulas a gente passa a usar o Visual Code. Lembrando que todos os links necessários, né, para o Bootstrap estão via CDN, né, então estão aqui através, né, de links online, tá? Tanto com a folha de estilos quanto com os arquivos aí JavaScript, beleza? Bom, aqui eu vou posicionar em cores e aí esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então o Bootstrap ele traz, né, algumas cores já prontas, tá? E aí a ideia dessa cor é que ela represente aí, né, tem uma representação contextual a partir daí, né, do nome, tá ok? E aí vocês vão perceber que, preciso guardar, eu preciso decorar todos esses nomes. Não, de tanto que a gente vai utilizar, né, esses nomes vão ficando mais claros para vocês, tá ok? Então, para trabalhar com cores no texto, nós vamos usar as classes sempre da seguinte maneira: text, traço, o nome aí, né, da classe que eu vou utilizar, ok? Então repare que eu tenho aqui, olha, text muted, tá? Então ele vai apresentar para mim este exemplo, ele vem num tom cinza aqui, tá? Text primary, tá? Então ele traz esse azul mais celeste. O success, com 2 Cs e 2 Ss, tá? Então ele traz esse tom verde. O info, que ele também traz um azul, mas não esse azul aqui, né, primário, ele traz aí, né, relacionado para representar aí, né, uma informação, tá ok? Então é um azul aí mais meio aguado, um azul meio puxado para o verde. Eu tenho warning, né, para representar aí uma mensagem possível, né, de atenção para o usuário, né, então ela vem em amarela. Eu tenho o danger, tá, que ele vem em vermelho também para representar um possível erro no sistema, tá? O text secundário aí, né, para representar também aí um texto que não é tão importante. E aí nesse caso, repare que ele tem um tom cinza muito próximo desse muted, tá? Eu confesso para vocês que eu acabo usando muito mais esse secundário, né, do que esse muted, tá? Eu tenho o text white. Repare que ele não vai estar aparecendo aqui, né? Ele vai aqui, vai aparecer o light, o texto fica em branco, então vai ter que ter, né, a diferenciação do fundo. Eu tenho o text dark, tá? Onde ele traz esse tom, né, um cinza mais escuro, e o text body, que sim, né, a cor padrão aí do texto, tá? Então reparem que a cor padrão do corpo, né, de uma página HTML em Bootstrap, ela já vem, né, frequentemente em preto, tá? Por isso que é o text body, tá? E aí, por fim, eu tenho o text light, tá? Onde ele traz um tom cinza mais claro, mas aqui mostrando, né, ele até está visível, mas provavelmente para vocês, né, vocês devem enxergar ele aí, na verdade, em branco, tá? Mas ele está aqui, tá? Então a gente vai, né, conhecer um pouquinho mais dessas classes, tá? Essas classes, ela tem o sentido dela é mais conceitual em relação aos nomes, tá? E aí a gente vai, né, trabalhando, tá, esses exemplos, tá bom? Eu posso aplicar esses exemplos também em hiperlinks, tá? E aí quando eu passo, né, o mouse em cima, ele mostra que é um hiperlink, tá, ok? A gente também, né, vamos utilizar nos nossos exemplos, tá? Eu tenho ainda uma opção de opacidade, quer dizer, um grau de transparência, tá? Então, neste caso aqui, olha, o text black, não existe um text black aqui, olha, não tem text black, tá? O black aqui seria o text body. Mas nesse caso, né, é o preto aqui com 50% aí de transparência, tá? Então ele fica dessa maneira. Então se eu tiver que mostrar, por exemplo, né,
em cima de uma imagem, ou ainda o text white também, com 50% de transparência, tá bom? Então essas são as minhas classes para trabalhar, né, com cores do meu texto. Antes de mostrar o exemplo, né, e fazer aqui, eu já vou explicar, tá, também as cores de fundo, que seria aí o background color. Vocês vão perceber que os nomes, né, são praticamente os mesmos, com algumas exceções, tá? Que o muted, né, nós não temos aqui. Então o text muted, que está aqui em cima, não tem. Mas os outros vêm na mesma sequência, tá? Então eu tenho lá a cor de fundo primário. O que muda? Ao invés de ser text, vai ser BG. BG de background, tá? Então é daí que vem o BG. BG traço primário para esse tom, tá, de azul no fundo. O BG success para esse tom verde. O BG info para esse tom azul lá, meio esverdeado. O warning para amarelo. O BG danger. BG secundário, onde ele mostra esse tom cinza, um cinza até mais escuro agora olhando. Eu tenho dark, que não é preto, tá? Mas é um cinza bem mais forte, tá? Depois a gente vai fazer aí alguns testes, né, para mostrar também aí a cor preta, tá? E aí eu tenho o light gray, onde ele traz um tom cinza bem clarinho, né? O BG light, assim como o text light, ele é, né, um tom cinza mais claro. A gente tem aqui, na verdade, variações da cor cinza, tá? Então essas são as cores, tá? Então o que muda é se for texto aplicado ao texto é text, se for aplicado ao fundo é BG, tá? Então fica dessa maneira aqui, tá bom? Bom, uma vez que eu conheci tudo isso, vamos agora para os nossos exemplos, tá? Então eu vou voltar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né, vai ser inserir aí uma camada, tá, relativa, tá, ao meu container. Então, eu vou fazer uso aqui para esse exemplo, olha, tudo que eu expliquei anteriormente continua presente aqui. Então, eu vou fazer uso do container, vou fazer uso do grid, né, do sistema de grid, e, inevitavelmente, da tipografia também a gente vai usando algumas classes, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho uma camada, tá? Então, toda vez que eu tenho camadas, eu abro o div, né? E fecho o div, ok? Sempre. E aí eu tenho as classes do Bootstrap que eu vou utilizar. Neste caso aqui, eu vou utilizar, né, para começar, o container, tá? Dentro do container, ok? A gente viu lá na aula, né, inicial, que eu posso colocar um texto qualquer aqui, tá? Mas já dentro do sistema de grid, essa vai ser a nossa intenção sempre, já trabalhar no sistema de grid, onde eu vou dividir aqui, né, o meu site sempre numa disposição de colunas, tá? O que eu preciso aí me atentar quando eu faço no sistema de grid, tá? Eu tenho novamente uma camada que vai ser aberta, e agora essa camada ela tem identificação de raw, né? Identificação de linha. E olha só, abrir a camada, eu preciso fechá-la, tá? Então, de novo, muito importante, olha, eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar melhor aí, né, o acompanhamento, tá ok? Então eu estou abrindo um div aqui, que está fechando aqui embaixo. Deixa eu até recuar um pouco mais isso, tá? Dessa maneira, tá? Dentro desse div, tá ok? Eu tenho um outro div, tá? Que é referente aí à minha linha, tá? Trabalhando bem no sistema de grid, tá? Aqui, pessoal, eu estou no sistema de grid. Dentro desse sistema de grid, eu vou colocar então a minha linha dividido em 3 colunas. Pessoal, só para a gente, né, lembrar aqui do que eu estou querendo dizer, olha, vou voltar aqui no sistema de grid, eu tenho essa disposição de 12 colunas na minha linha, eu quero montar 3 colunas, tá, igualmente aí espaçadas, tá? Então eu vou fazer esse agrupamento de 4 colunas, tá ok? E eu vou usar aqui o ColSM porque ele já resolve, né, para a maioria das situações. Ficou na dúvida aqui, né? Volta lá na aula, tá, do sistema de grid, tá, okay? Que tem explicado mais pausadamente, tá? Então nesse caso eu vou usar eu vou criar uma camada ColSM, tá? De 4, para fazer esse agrupamento de 4 colunas, tá bom? Então eu já deixei o meu div aqui,
COSM, tá? De 4. E aí eu vou fechar aqui a minha camada. Então reparem, pessoal, antes de fazer qualquer coisa, olha, isso é muito importante para quem começa a trabalhar com Bootstrap. Antes de fazer qualquer coisa, eu fui abrindo várias camadas para só agora começar a usar o nosso, fazer aí de fato o nosso exemplo. Então eu abri um container, eu abri dentro desse container uma linha, quer dizer, uma camada com a classe raw, né? E aí dentro dessa linha eu estou dividindo ela em colunas. Para começar eu vou fazer um agrupamento de 4 colunas, tá? Então aqui dentro eu vou colocar aqui H1, né? E vou fechar aqui H1. Dentro eu vou colocar, né, e vou usar para os nossos exemplos sempre os nomes aí das disciplinas de vocês que vocês tiveram ao longo do curso, tá? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui a disciplina de GSO que vocês tiveram aí, né, lá na primeira série do curso, tá, ok? Então, H1, tá? E vou colocar um texto, tá? Um parágrafo aqui, tá? Repare que por enquanto, olha, eu só estou preparando aí o nosso exemplo, tá? Sem ainda a preocupação, né, de ainda colocar cores, tá? Então eu vou colocar aqui, então, a disciplina, só colocando algum texto, pessoal, a disciplina, tá, de gestão de sistemas, e aí deixa eu voltar o zoom agora no normal, gestão de sistemas operacionais, ou GSO, é vista na primeira série do ETIM em Informática para Internet, e o objetivo desta disciplina é estudar os sistemas operacionais mais utilizados, né, e que devem ser conhecidos de um profissional de TI. Tá bom? Pessoal, um texto simples aí, né? Nada demais. Olha, estamos dessa maneira, tá ok? Então repare que a cor padrão, né? Ele vem aí esse preto, tá? Que é o text body. Não precisei especificar nada, tá? Então é muito importante deixar isso claro aqui. Reparem o seguinte, pessoal, como eu fiz uma coluna, né, de 4 aqui, né, reparem que o meu texto, né, olha, ele está ocupando aqui 4 colunas. Eu tenho, na verdade, né, sobrando aí, né, mais 8 colunas que eu posso vir a utilizar. Lembrando que o container, né, ele não encosta, né, na margem, eu tenho essa margem sobrando. Também lembrando que o container, né, ele também é ajustável de acordo com o tamanho, né, da minha tela. Se eu virar aqui o meu tamanho, né, e diminuir ele até um certo ponto, tá, ele vai encostar na margem, tá? Não chega a encostar por conta também do espaçamento, tá? Então ele fica aqui dessa maneira, tá? Então vamos voltar à visualização, tá ok? A ideia do RAW, né, vamos focar aqui, ó, então, só respondendo aqui a pergunta, o RAW, tá, ele vai exemplificar isso como uma linha, ele vai ser uma linha dentro da minha página. Para facilitar, olha, eu vou colocar um border aqui. Quando eu faço uso do border, o que ele faz? Ele vai colocar uma borda contínua, tá? Olha só. Então isso daqui é a minha representação da linha. Tá? Então essa camada que eu coloquei, ela representa uma linha. Esse col que eu coloquei, ele representa também, desculpa, né? Ele representa uma coluna. Então eu vou colocar um border também aqui para vocês verem, tá? Ele representa, ó, essa borda agora, ela está dessa maneira. Pessoal, eu vou usar uma classe aqui que foi o P, só para dar um leve espaçamento dentro aí da minha linha, tá? Então olha só como que ficou. Agora eu acredito que fique mais fácil para vocês enxergarem. O RAW, tá? Repare que ele é uma linha que ele vai pegar todo o espaço aqui disponível, ok? A minha primeira, ou melhor, né? Essa camada aqui, representando a primeira coluna, tá? Ela vem também, tá? Obrigatoriamente dentro de uma linha,
dentro de um RAW, ok? E aí eu vou montar aqui dentro, né, essa disposição das minhas colunas, tá? Eu fiz um agrupamento aqui de 4, eu vou colocar mais um agrupamento aqui de 4. Então olha só, dentro do meu RAW, tá? Eu vou aí colocar mais uma coluna. Essa coluna eu quero que ela tenha quanto, tá, de agrupamento, tá? Então vamos colocar aqui um div, eu vou deixar ela com tamanho igual, class, tá? E aí eu vou colocar aqui o col sm4, tá? Vou usar também um border. Abrir um div, repare que esse div está dentro do raw. Pessoal, a tradução de raw aqui para o português vem de linha, por isso que justamente essa é a intenção, olha, do raw. É uma linha, ok? Eu estou colocando dentro dessa linha mais uma coluna. O tamanho dessa coluna, tá? É um agrupamento de 4 colunas. Lembrando, olha, isso daqui é um raw com 12 colunas, tá? Aqui também é um raw, né? Ele tem 12 colunas, mas elas estão agrupadas, elas estão mescladas. Vamos colocar assim numa comparação lá com o Excel. Então eu estou vendo 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então eu tenho 3 colunas. Aqui eu tenho 2 colunas, mas nessa terceira linha, nesse terceiro raw. Mas aqui, tá? Uma coluna ela tem um agrupamento de 4 e a outra coluna um agrupamento de 8. Aqui eu tenho mais um raw, né, onde as duas colunas agora estão com o mesmo tamanho, né, de 6. E aí, por fim, nesse último raw, né, eu tenho aqui esse agrupamento, né, da minha coluna inteira, ocupando as 12 posições. Então essa é a ideia do raw. Tá? Vamos colocar outra disciplina, H1, fecha o H1, e aí eu vou colocar uma outra disciplina que vocês tiveram, né, no segundo ano. Então, a modelagem e desenvolvimento de banco de dados. Pessoal, ainda, olha, não estou falando de cor, eu só estou montando a página, já, né, revisando aí os conteúdos passados, tá? E aí aqui eu vou colocar então, olha, a disciplina, tá, de modelagem e desenvolvimento de banco de dados, ou MDBD, tá? É vista na segunda série do curso e o objetivo é estudar, tá, a modelagem, né, para banco de dados, iniciando na modelagem conceitual, passando pela modelagem lógica e finalizando na modelagem física. Pronto, simplesmente dessa maneira, tá ok? Então reparem, olha, eu tenho aqui novamente uma segunda coluna que eu coloquei. Então esse col.sm que está dentro desse raw, né, ele representa uma segunda coluna. Tá? Então é muito importante deixar isso claro aqui, né, para vocês, ok? E aí, assim como eu fiz já com duas colunas, né, que totaliza 8, tá? 4 e 4, eu vou colocar aqui uma terceira, e aí só para ganhar tempo, olha, um Ctrl C aqui, tá? Um Ctrl V aqui, tá bom? E aí, olha, aqui dentro eu vou de novo, um H1, tá? Fecha o H1, e aí eu vou colocar agora uma disciplina do, né, terceiro ano. Então eu vou colocar aqui a nossa disciplina de PAW, tá? Também com o uso aí de um parágrafo, tá? E aí eu vou colocar, olha, a disciplina de projeto e aplicações web é vista na terceira série do curso, tá? E o objetivo é estudar, tá, o projeto, ou melhor, é aprender a planejar, tá? E projetar sites, né, e ou aplicações web.
Tá? Para isso, aprendido não, né? Para isso será, né, utilizado, né, a linguagem, né, o CSS e o JavaScript para o desenvolvimento de sites responsíveis. Tá? Deixar só assim. E aí, repare então que eu tenho uma terceira coluna. Então, voltando lá, olha, o que é o raw, né? O raw, ele é a linha, tá ok? E repare que essa linha, né, ela vem aqui dentro dela dividido, né, em 3 colunas, porque eu coloquei as colunas dessa maneira. Eu tenho um espaçamento de 12, tá? Eu posso brincar com elas da maneira que eu quiser. Vamos supor que eu quisesse, olha, 3, 3 e 3, tá? Então repare que estaria sobrando, né, para mais uma coluna aí de 3. Mas eu poderia vir muito bem aqui e falar que essa coluna, olha, do meio vai ter aí 6. Olha só. Ficou com mais espaço? Ficou, tá? Sem problema algum. Eu poderia falar que aqui eu tenho uma coluna, né, um agrupamento de 4, e essa última teria um agrupamento de 2. Tá? Olha só como que ele ficaria. Tá? Então, dentro desse espaço, sem problema algum. E se eu exceder? O que acontece aqui, olha? Se eu colocar um 5 aqui, repare que eu tenho 5 com 6, 11, tá? E automaticamente o que veio na sequência, ele já quebrou, tá? O ideal aqui, pessoal, sempre é dimensionar, né, as colunas para ocupar as 12, tá? Se eu quisesse, né, 2 colunas, tá, ok? De 6, tá? Bastaria colocar 2 de 6 para não ter esse espaço sobrando, tá? Então essa é a intenção aqui. Então na hora de pensar, na hora de programar, na hora de projetar aqui o nosso site, sempre eu vou montar as linhas ocupando as 12 colunas, tá? Vou voltar aqui no 4. Nada, pessoal, aqui eu fiz uma revisão de container, tá? Eu fiz uma revisão do sistema de grid, né? E fiz a revisão aí da tipografia, né? Usando aí, né, algumas classes, embora, né, o padding e o border não está na tipografia, mas, né, ele vai aparecer em outras classes utilitárias, mas a gente já vai utilizar também, tá ok? Pessoal, eu usei esse P3 aqui, olha, para dar esse espaçamento, olha, interno. Então eu tenho aqui um P3 aqui, né, 16 pixels aqui, 16 pixels na parte superior, na parte direita e na parte inferior. Se eu tirar o P3, o que acontece? Ele tira esse espaçamento. Então olha só, ele fica dentro aí da minha linha, tá? Então é essa a intenção. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou tirar o border, né, do meu round aqui. Porque uma vez que vocês já conseguiram, né, visualizar a linha, né, posso tirar e ficar focado agora apenas nas colunas, tá? Então essa é a nossa intenção para esse primeiro exemplo. Só para finalizar, né, de certo modo, essa revisão, né, a minha página está assim. Quando eu diminuir, né, o tamanho aí para baixo de 568, né, repare que ele vai acionar, aí ele passa a encostar, olha, a borda não está encostada, ela está sobrando, tá? Ela está assim, isso é configuração do container, tá? Eu expliquei para vocês lá na aula de container. E a partir do momento que ele diminui para baixo de 568, que é o limite, ele encosta na margem. Ah, mas o texto não encostou. Sim, o texto não encostou porque ele tem um pad interno, né? Eu expliquei também que tem aí um pad interno no texto, tá? Isso tudo lá na aula, né, de containers, na aula de sistema de grids, tem toda essa explicação aqui, tá? Então, basicamente, eu acabei fazendo uma revisão para agora sim poder utilizar as cores, né, que é o objetivo em si dessa aula, tá? Bom, uma vez que eu montei isso, deixa eu só deixar aqui, olha, visualizando, então o meu código todo aqui em cima, e aí o meu HTML aqui embaixo. E agora vamos brincar um pouco aí com as cores, tá? Então aqui, olha, nesse primeiro H1 referente ao GSO, né? Então olha só, vamos aumentar o zoom aqui para ficar bem claro, né, o que eu vou fazer. Eu vou colocar um class no meu lá, H1, e vou colocar uma classe relativa à cor de fundo. Então, por exemplo, aqui, eu quero usar o BG
traço primário. Tá? Então, o que, que o BG primário faz? Ele vai trazer aqui o primário, que é aquele tom azul mais forte, mais celeste, para ficar como fundo do meu H1. Tá? Então, ele vai ficar dessa maneira aqui. Tá? Vamos executar para a gente ver como é que ficou? Olha só, tá? O meu texto, então, o meu H1, é muito importante a gente visualizar. Olha, onde foi colocado a cor? A cor, tá? Ela foi colocada no class, tá? Do H1. Ah, professor, o que acontece se eu colocar ele no class do div? Vamos ver, tá? Então aqui no meu segundo, na minha segunda coluna, eu já tenho duas classes. Eu vou colocar uma terceira, tá? BG-info, que é aquele outro tom de azul. Então repare que agora, olha, eu coloquei a minha cor de fundo, tá ok? Na minha coluna, na minha camada. Então vocês vão perceber que tudo que for da camada fica azul, tá? Olha só, vamos dar um run. Repare que agora ele pegou a cor aqui para toda a minha camada. Tá? Então, quando a gente aplica a cor de fundo, é muito importante que a gente tenha em mente, né, que ela vai ser aplicada para um determinado elemento. Se o elemento for um container, né, e a maioria deles, né, dentro do HTML tá, vai ficar dessa maneira. Então repare que aqui eu coloquei uma cor de fundo, tá, no H1, tá, no título aqui. Aqui eu coloquei uma cor de fundo no meu container, na minha camada, né, na minha camada de coluna. Aqui, olha, só para, né, mudar, eu vou colocar a cor de fundo no parágrafo, tá? Então eu vou colocar um class, vamos de novo aumentar o zoom aqui, ó, para ficar bem claro para vocês. Então eu estou fazendo isso no meu terceiro parágrafo, class, tá? E aí eu vou colocar aqui o BG success, tá? Lembrando que o success aqui com 2 Cs, né, e 2 Ss. Repare que eu coloquei ele no parágrafo. Quando eu mando executar, né, então repare que ele vai ficar aqui, olha, desta maneira. A cor de fundo ficou no parágrafo. Ah, professor, e se eu quisesse colocar a cor de fundo sobre uma determinada palavra que está em um parágrafo? Sim, vamos fazer isso, olha. Vamos então colocar aqui, né, uma cor sobre, tá? Eu estou ainda só mostrando cor de fundo, tá? Então eu estou mostrando só o BG, tá? E aí eu vou fazer aqui, olha, eu quero que essa, tá, essa frase toda dentro do meu parágrafo tenha uma cor diferente. Por isso que a gente usa aqui a tag span do HTML. Então eu abro um span aqui e fecho um span aqui. Ok? Span com N. Se eu fizer só isso e mandar executar, perceba que não aconteceu nada. Então ele não influencia em nada. Mas se eu vier aqui e associar uma classe a ele, vamos supor que aqui na classe eu queira associar aí, né, a cor do warning, né? Vamos ver aqui, ó, ele vai trazer em amarelo. Então repare que neste caso eu coloquei o fundo amarelo somente aí, né, onde eu queria. Então eu coloquei somente dentro de uma frase, dentro de um parágrafo. Tá? Então reparem aqui, pessoal, é muito importante a gente deixar claro isso para vocês. Tá? Então neste caso aqui, eu coloquei a minha classe, eu só mostrei cores de fundo, eu vou mostrar cores de texto agora. Então nas cores aqui, né, do fundo, eu uso a classe BG traço o nome da cor que eu quero. Tá? Neste caso aqui, olha, para este primeiro exemplo eu coloquei no meu H1. Tá? Para o meu segundo exemplo, eu utilizei ele, olha, junto com as outras classes relativas, né, ao meu, a minha coluna, a minha segunda coluna. No meu terceiro exemplo, eu mostrei a cor dentro, né, do parágrafo, então pegando todo o parágrafo, tá? E por fim, eu fiz a cor, né, somente para um pedaço do meu texto, né, uma frase dentro do meu texto. Por isso que eu precisei da tag span. A tag span, eu vou utilizar ela sempre que eu precisar aplicar efeitos, né, principalmente de CSS, dentro, né, de uma palavra, de uma frase que está dentro de um texto maior.
Se eu precisar formatar o parágrafo, basta, né, colocar no parágrafo, mas nesse caso não era, né, a situação, eu precisei trabalhar dessa maneira, ok? Então repare que para esses primeiros exemplos eu estou usando somente a cor de fundo, né? Então a cor de fundo aqui é essa parte aqui, olha, do BG, background, BG traço o nome que eu quero utilizar. Repare que eu tenho outras classes aqui, eu não tenho só essas, né? Eu tenho outras aqui que eu posso vir a utilizar, tá? Neste caso aqui, olha, vamos lá. Vamos usar agora as cores, né, para texto, tá ok? Então eu apliquei cor de fundo, tá? Se eu quero aplicar cor de texto, vamos começar aqui, ó. Então repare que aqui no meu H1, onde eu coloquei BG primário, eu vou adicionar a cor de texto. Então o preto sobre o azul não ficou legal. Eu vou usar o text white aqui, tá? Então eu vou colocar uma cor de fundo, desculpa, eu vou colocar a cor na letra, aí ela vai ser branca. Tá? Aqui ficou fácil, né? Mas vamos supor aqui, olha, tá? Onde eu coloquei o BG Info, lá na minha segunda coluna. Eu quero colocar aqui a cor, né? E eu quero usar um text danger, eu quero colocar um vermelho aí sobre o azul. Não fica legal, mas, né, a intenção é demonstrar aqui, tá? Vamos dar um run, e olha só, então a cor agora ficou vermelha, enquanto a cor aqui ela ficou branca, tá? Então eu posso colocar junto, né, da cor de fundo, eu posso colocar a cor de texto. Só para exemplificar, né, também de um modo diferente, tá? Eu vou pegar aqui, olha, essa palavra, eu vou usar então o spam, tá? Vou colocar um class, e aí eu só vou mudar a cor. Então eu quero usar aqui um text, tá? Vamos pegar aqui o success, tá ok? E aí depois, operacionais, né? Agora que eu vi que ficou errado, tá? Vamos colocar aqui um barra spam, tá? Então reparem, olha, né? Eu só coloquei agora a cor do texto. Tá? Então eu posso mudar a cor do meu texto aí, ou a cor de fundo, tá? A qualquer uma das classes. Se eu já estiver usando a classe, basta começar, né? Basta continuar aqui, como eu fiz no text white, como eu fiz no text danger, tá? Ou simplesmente, né, abrir aí um spam e colocar a cor desejada. Tá? Nesse success aqui, olha, vamos, né, misturar as cores, né? Então eu vou colocar aqui um text secondary. Tá? Olha só. Não ficou, não é visível, né? Tem um efeito aí, né, desgastante, a gente acaba forçando a vista, mas por enquanto eu só estou mostrando as cores, tá? É essa a nossa intenção para este exemplo aqui, mostrando a aplicação das cores tanto no meu texto quanto, né, no a cor de fundo aqui do meu componente, tá? Então, o nosso exemplo fica dessa maneira, tá bom? E assim a gente finaliza a parte de cores do Bootstrap, tá? Toda vez que vocês precisarem, né, opa, ficou na dúvida em qual cor utilizar, basta vir aqui, né, e utilizar, né, as cores da maneira que vocês estão visualizando, tá bom?